Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Pastor, Deus falou para mim fazer isso. Deus falou que isso que eu faço não é problema. Sendo que a palavra diz o contrário. Sendo que a palavra diz o contrário. Eu falei, querido, não é assim. A palavra diz isso e isso. Não, Deus, mas Deus falou comigo, pastor. Eu falei assim, ó. O Deus que você está ouvindo não é o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele não é Deus de confusão. Ele não mente. E Ele é fiel à palavra dEle. Então se você quer seguir esse Deus que te falou, saiba de uma coisa. Esse Deus não é o mesmo Deus que está na nossa igreja. Nós precisamos entender isso. Versículo 2, por favor. E era o nome deste homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali por algum tempo, né? E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Pode ir. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, que era proibido, hein? Deus não aceitava misturar a raça. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disseram Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à sua casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achais descanso cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, dando elas, e voltaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo a teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltais, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu tenha, que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a se tornar grandes? Detei-vos, eis por eles, sem tornardes maridos, não. Filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que as vós mesmas, porquanto a mão do Senhor me descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida de ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chame Noemi, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, pois me chamais Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Queridos, decisão de um marido que pegou a família e falou: nós já somos prósperos, nós temos o que nós precisamos, mas esse lugar aqui já não nos serve mais, porque aqui tem grande fome, vamos para outro lugar. Será que era a vontade de Deus? Será que ele orou? Será que o que ele ouviu de Deus, ele passou pelo crivo da palavra? Mas ele tinha uma desculpa: não, nós vamos por algum tempo, nós não vamos ficar lá para sempre, nós vamos voltar. Sempre haverá uma desculpa, sempre haverá um paliativo. Nós sempre vamos criar um motivo válido para que as pessoas não queiram mudar a nossa ideia. E nem mesmo Deus. Deus é o último, querido, para mudar a sua ideia. Deus é o último a querer fazer você desistir dos seus sonhos. Por quê, pastor? Porque essa decisão é sua. É uma decisão, você é livre para tomar a decisão. Deus sempre vai te mostrar, mas Ele nunca vai decidir por você. Ele nunca vai querer ser culpado, que você o culpe. Ah, foi porque Deus fez que eu fizesse isso. Não, foi você. A decisão é sua. E nesse tempo, esse homem morre, os seus filhos morrem, mas Noemi está ali. Noemi significa feliz. Feliz. Uma mulher com o nome de feliz. 10 anos se passaram. Quando ela sai ao campo e percebe: ó, lá em Belém está tudo bem agora, o Senhor abençoou. E ela, sem nada, por uma decisão errada, por uma decisão mal tomada. Muitas das vezes as esposas pagam pelo preço, a família paga pelo preço da decisão mal tomada do marido. É um prejuízo terrível. No entanto, Deus traz as consequências. Não deu muito tempo, o marido morreu. Não deu muito tempo, os filhos morreram. Deus estava punindo Noemi? De forma alguma. Deus estava livrando ela.
Deus estava abençoando ela. Deus estava proporcionando a ela um novo recomeço. Porque Deus conhece o coração dos seus filhos. Noemi volta para Belém, tem essa intenção de voltar, porque ela ama o povo, porque ela gosta das companhias daquele povo. Querido, Noemi já estava vivendo uma dor. Voltar para ela não era apenas uma opção, era uma necessidade. Ela estava voltando por uma necessidade. Ela ia voltar agora, como se diz, com a mão na frente e outra atrás, porque do jeito que estava, pior não podia ficar. Mas ela tinha que enfrentar a vergonha. Ela tinha que enfrentar os dedos apontando para ela. Mas não foi você que saiu daqui próspera, feliz e agora está voltando sem nada, sem marido, sem filhos? Ela tem que passar agora pelo crivo do julgamento alheio. Ela precisa agora entender esse processo, porque Deus, querido, trabalha em nós através da dor. A dor nos liberta. A dor mostra onde está a nossa ferida. A dor mostra onde nós precisamos resolver aquelas situações. A dor do egoísmo, a dor de enfrentar uma situação de vergonha. Tem dores de subir no púlpito e falar, porque medo do que as pessoas que estão aí vão pensar. Se você não der o seu melhor, se você não suprir as necessidades da plateia. Dores. E Noemi teve que enfrentar. Era muito mais doloroso ela voltar do que ela ficar onde ela estava. Porque ela também não tinha noção de como iria ser quando ela chegasse lá. Foi por interesse que Noemi resolveu voltar. Mas ela resolveu voltar para o Senhor. Porque o Senhor voltou a abençoar. Ela resolveu voltar por conta da bênção. Não foi pelos vizinhos, não foi pelos parentes, mas porque o Senhor voltou a abençoar aquela nação. E ela chega e diz, com a muleta emocional. Noemi, creio que muitos possam se familiarizar com isso. O que é a muleta emocional? Não me chama de feliz, não. Não me chama de Noemi, não, porque a coisa foi ruim. Você pode me chamar agora de Mara, de amargurada, porque do jeito que você vier falar comigo, você vai receber. Então, se prepara, porque se você vier me acusar, eu vou tacar pedra. Meu nome agora é Mara. Eu sou amargurada. Muletas emocionais. Cria-se uma couraça para se proteger, para se blindar. Foi isso que Noemi fez. Ela resolveu voltar para ter as bênçãos do Senhor, mas ela resolveu voltar blindada para que toda seta lançada, que todo dardo inflamado não chegasse até ela. O sofrimento não é o desejo do Senhor para nós, queridos, amém? Mas a consequência de um mundo caído e, por último, das nossas decisões equivocadas ou pecaminosas, traz consigo as dores. A consequência da atitude de Elimeleque não foi simplesmente pela vontade de Noemi. Noemi pagou um preço pela decisão do marido. No entanto,
As dores que ela sofre não foi causada por ela própria, mas ela pagou um preço sofrendo por aquelas dores. Agora, ela está sendo tratada, ela está sendo curada. Curada. No momento de dor é um momento de cura. E ali, nós vemos então Noemi chegando em Belém, se encontrando com seus parentes, as pessoas ficando, uau, ai aí Noemi, uai, ixi, ela está mal, hein? E ela, para se proteger, como muitas pessoas, para se proteger, se escondem atrás da sua amargura, atrás da sua tristeza, atrás da sua depressão. Cria-se uma couraça que blinda. Não vou me relacionar. Não vou falar com fulano. Não tem como enfrentar. O detalhe é que Deus, Ele não decide nada por você, mas Ele coloca várias portas abertas para você poder passar por elas. Portas de bênção. Portas que ao primeiro olhar parece ser mal. Portas à primeira vista que parecem que vai dar tudo errado. Mas são portas de retorno ao Pai. São portas de retorno. Portas abençoadoras. Porque nem sempre aquilo que nós pensamos, projetamos, pensamos e que nós queremos é o melhor para nós. É o melhor para nossa família. Mas sim, aquilo que Deus projeta, pensa. Querido, você já resolveu fazer uma biografia sua? Fernando Henrique Cardoso tem uma biografia. Até o Lula tem uma biografia. Alguém escreveu. Ayrton Senna tem uma biografia. Várias pessoas famosas têm biografia. E você? Eu quero dizer para você que a sua biografia foi escrita pelo dedo do Deus Todo-Poderoso, que existe um livro no céu com a tua história contada por Ele. O detalhe está que você muitas das vezes e eu muitas vezes não queremos viver a biografia do céu na terra, mas nós queremos viver a nossa própria biografia. E nós não oramos, nós não colocamos no crivo da palavra, até porque assim, sei lá se é a palavra de Deus mesmo, né? Será que é Ele que escreveu mesmo? Claro que não foi Deus que escreveu, querido. Claro que não foi Deus que escreveu, mas a palavra é dele. Não foi Ele que escreveu, mas é dele a palavra, e é verdadeira aquela palavra, toda ela. Porque da mesma forma que Deus está nos altos céus, Ele está dentro de mim e dentro de você. E o Espírito Santo que habita em nós nos confirma que essa palavra é verdadeira. Então o que fazer, pastor? Primeiro, a decisão que você tomar vai afetar. Ela vai afetar algumas áreas da sua vida. Porque são decisões que têm que ser baseadas em princípios de Deus. Nós temos padrões. Padrões te colocam numa caixinha. Padrões de pessoas. Nós temos um padrão de honestidade. Nós temos um padrão. Padrão não é princípio. Eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ser como um padrão. Não. Decisões, elas precisam ser tomadas dentro dos princípios de Deus. Quando eu tomo decisões dentro do princípio, eu sou abençoado. Que princípios são esses? Família. Família.
Deus fez macho e fêmea. Princípio. Família constituída por Deus, bíblica, ela é entre macho e fêmea. Não tem outra forma de família cristã, abençoada por Deus. Não existe. É disfuncional qualquer coisa diferente entre macho e fêmea. Por isso, as famílias são abençoadas e elas expressam a Deus. Porque Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o fez. Deus fez macho e fêmea. Não tem mais nada a se falar. Ponto. Resolveu o problema. É bíblico. Princípio. Princípio. Os relacionamentos. Outro princípio, meu relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu oro. Eu ouço a Deus. Querido, relacionar com Deus não é você ler um versículo da Bíblia e você falar assim: Pai, eu te apresento o meu dia, obrigado e que tudo vá bem, amém. Isso é oração, querido? Isso aí é mandinga. Isso aí é superstição. É a mesma coisa que você pegar um pé de coelho e botar dentro do bolso e falar assim: eu estou abençoado. Agora você quer ter uma vida diferente, mas você não quer pagar o preço. E aí, nós percebemos que essa decisão de estar nos princípios do Senhor, de ter um relacionamento com Deus, ela vai além do seu dia a dia, mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Se você não consegue ouvir a voz dele na sua oração, então você tem que ouvir a voz dele na palavra e praticar a palavra, porque o teu nível de intimidade ainda não te deu condição de ter o ouvido sensível à voz do Espírito. Mas você tem, Deus sabia dessa dificuldade do ser humano, então Ele deixou a palavra dele escrita para que você ouvisse ela e tivesse fé. Agora, fé sem praticar não é fé. Fé sem colocar em prática não é fé. Não tem como ser fé, porque você não creu na palavra. Então você não está fazendo. Se você não está fazendo é porque não creu. E cadê a sua fé? Fé é fazer e não duvidar. Saber que vai dar certo porque é palavra de Deus. Isso é relacionamento com Deus. E a outra coisa são os seus relacionamentos com a igreja. Seu relacionamento com o povo de Deus. Se nós observarmos, Noemi saiu, primeira coisa que eles fizeram, porque a coisa ficou difícil, eles deixaram Deus. Não, Deus não está aqui abençoando, então não quer Deus. Foi embora para outra terra. Foi para outros deuses, lá de Moab. A outra coisa que aconteceu foi que eles abriram mão da igreja, do povo, que eles estavam junto da nação. E eles abriram mão da sua expressão de fé. Porque eles não iam cultuar a Deus. Não tinha culto ali. Então, queridos, o que fazer? Primeira coisa que você precisa saber, tomar a decisão dentro dos princípios. Dentro dos princípios. Segundo, você precisa, depois de falar com Deus, de entrar nos princípios, você precisa buscar em oração a resposta. Você precisa buscar em oração a resposta. Porque se eu estou obedecendo o princípio, se eu estou andando de acordo com o que Deus quer, então Deus tem que falar comigo. Ele vai usar uma palavra que o pastor prega. Ele vai usar um irmão que te encontra em algum lugar para falar para você uma palavra. Ele vai usar para você uma canção. Mas
Por que ele vai usar? Porque você está buscando uma resposta. Então, quando eu me empenho, eu me esforço em buscar uma resposta, Deus responde. De uma forma ou de outra, Ele responde. E em terceiro, quando chegar nesse momento, você está dentro dos princípios, você orou buscando resposta. E em terceiro, você tem o apoio da sua esposa, você tem o apoio do seu marido, você tem o apoio dos seus pais para essa decisão que você vai tomar. Porque Elimeleque não pediu opinião de ninguém. Ele não pediu apoio de ninguém. Ele não quis saber. Ele apenas falou assim, vamos e vamos. Eu sou o macho desse lugar aqui, quem manda aqui sou eu. E aí a coisa aconteceu do jeito que aconteceu. Então, está todo mundo de acordo? Existe acordo entre nós? Para mim vir para em umas, nós entramos em acordo lá em casa. Eu, minha esposa e meus filhos. Porque senão não viria, se não houvesse acordo. É uma decisão muito importante, para ser tomada de qualquer forma, apenas pelo meu próprio eu. Porque e se não fosse de Deus e fosse só eu quero, eu acho que é melhor. Preço que eu iria fazer minha família pagar. Que egoísmo meu. Não, mas vai ser melhor para eles, nós vamos lá. Não. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo que vai ser melhor. Sempre. Sempre eu vou ter um paliativo para poder resguardar uma decisão que eu quero. Na vida é assim. Todo mundo tem um porquê faz as coisas. Todo mundo tem um porquê. Ah, pastor. Ah, sempre tem. Não tem isso. Agora, a decisão é sua. E a sua decisão sela o seu destino. Como a decisão de Elimeleque selou o destino dele. Mas trouxe livramento para Noemi. Trouxe livramento para Noemi. Porque se nós formos depois, nós vamos acompanhar o livro de Ruth, você vai ver o que Deus fez na vida de Noemi. O mal que se virou bênção. E por último, em quarto lugar, o que fazer? Você precisa ter paz na decisão. Você precisa ter paz nas decisões. Porque se você não tiver paz na decisão, você vai ficar incomodado e essa decisão então, ela está sendo apenas tomada por um desejo da carne. Agora, queridos, nós estamos falando isso para crente. Que crente, pastor? Para crente regenerado, para crente que tem o Espírito Santo. Porque o crente que não tem o Espírito Santo dentro dele não entende isso. Não entende. Ele nunca vai saber o que é ter paz na tomada de decisão, porque ele não tem o Espírito Santo para guiá-lo. Então, essa palavra é para aquele que está regenerado, para aquele que nasceu de novo, para aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus dentro dele. Porque quem não tem o Espírito Santo não consegue viver isso, não consegue praticar isso, e não consegue entender a palavra de Deus como sendo verdadeira na vida dele, como você praticar. É a mesma coisa de quem entrega dízimo. Só entrega dízimo quem é crente e regenerado. É muito difícil uma pessoa que não seja crente e regenerado entregar o dízimo, porque não consegue entender espiritualmente o que está sendo ministrado. É muito difícil. Pastor, e por que é importante ser crente regenerado? É porque os crentes regenerados é que vão para o céu. A salvação está com eles. Porque verdadeiramente receberam Jesus como Senhor e Salvador. Porque o regenerado é que tem o selo da promessa. O selo da promessa.
Então, querido, se você não é regenerado, se você acha que você não tem o Espírito Santo, se eu fosse você, eu pendurava até uma melancia na cabeça, no pescoço, sair na rua, para dizer: Deus, me dá o Espírito Santo, porque é algo que você precisa urgente. É algo para ontem. Eu gritaria, eu buscaria, porque é algo que não tem preço. É o que tem mais valor hoje, e que as pessoas buscam através do seu trabalho, e no final das contas não dá em nada, mas nós temos o próprio Deus habitando em nós. Querido, se Deus não impede ninguém de seguir seus caminhos, não é o pastor ou a igreja que irá fazer. Se Deus não impede, não vai ser o pastor nem a igreja que vai impedir de você tomar uma decisão errada. Nós vamos aconselhar, mas impedir, nunca. Nunca. Pastor, posso namorar? Você vai namorar para quê? Primeira coisa. Até porque, se você vai namorar, com quem você está namorando? Ele é cristão? É. Ele já tem casa, ele já tem um trabalho para poder te sustentar para vocês casarem? Não, não sei, né? Não é assim? Não sei. Então, para que você quer namorar? Só para poder ferver a gasolina? O motivo é esse? Satisfazer o desejo da carne? Querido, a palestrante de ontem, ministrante de ontem, falou para nós assim: vocês não são animais, vocês são gente. Animal é que não tem controle, mas vocês são gente, você consegue controlar. Se você for namorar, então namora na corte. Pega na mão. Beijo só no altar. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você quer ver se o seu casamento vai dar certo? Anda nos princípios. Porque o camarada, se ele não quiser nada com você, ele vai espirrar. Ele vai espirrar. Se a intenção dele for outra, ele vai embora. Porque ele não vai ficar esperando, não. Porque tem muitas aí que estão fazendo tudo que elas querem. Vou mudar de cidade. É outra decisão. Você precisa de orar, precisa passar pelo crivo da palavra. Eu vou trabalhar em tal lugar. Saiu uma proposta melhor. Você vai sair do seu emprego e ir para outro emprego. Tem que tomar opinião. Tem que apresentar diante de Deus. Tudo aquilo que afeta as pessoas que estão ao meu redor, que é minha responsabilidade, eu preciso tomar opinião com elas, eu preciso tomar opinião com Deus, eu preciso ir para a palavra, eu preciso ouvir meus líderes espirituais. Tudo deve passar, querido, por uma avaliação criteriosa da palavra. Porque tudo, antes de ser natural, é espiritual. Tudo, antes de ser natural, é espiritual. Nós não guerreamos contra nós mesmos. Nós guerreamos contra as hostes espirituais do mal, do poder das trevas que atua nesse mundo. E nas diversas áreas, política, mídia, educação, artes, economia, em todas essas áreas, o diabo atua. Porque não teria sentido ele estar aqui e não atuar, porque o mundo já no maligno. Mas o reino do nosso Senhor não é daqui. Por isso que nós, como cristãos, devemos combater não as pessoas, mas o mundo das trevas, esse sistema maligno, em oração, em decisões bem tomadas, que contrariam o inferno.
Porque a sua decisão tomada em favor de você mesmo alegra o inferno. Mas a sua decisão tomada em favor de Deus, por conta da palavra dele, você glorifica a Deus e dá um tapa no inferno. Você destrói as acusações de Satanás contra a tua vida e as bênçãos de Deus são liberadas sobre você. Você tem o poder da decisão, amém? Vamos ficar de pé? Você tem o poder da decisão. A decisão está nas tuas mãos. Eu decido. Eu decido. Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele fala: eis que eu gosto que vocês escolham a vida, a bênção, porque eu tenho o prazer de abençoar até 1000 gerações. Mas eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, na primeira, na terceira, até a 4ª geração. Ou seja, Deus tem 96% de bênçãos para nós, contra 4% de maldição. Esse é um Deus abençoador, amém? O propósito dele é abençoar as nossas vidas. E eu quero que você tenha um tempo agora de reflexão com o Senhor, porque a decisão da sua vida você pode tomar a cada dia, e você pode usufruir dessas bênçãos todos os dias. Vamos cantar? Vamos falar com o Pai?